Olá, povo crente. Dessa feita, hoje nós vamos fazer o sexto vídeo. Eu vou estar sempre colocando aí na descrição sobre enigmas e contradições da Bíblia, sempre usando aquela máxima para que você venha de fato massificar a ideia, né? A Bíblia ela tem dificuldades, ela não tem erros, tá certo? Porque ela é a santa palavra de Deus. Pode ser que você encontre erros no grafos, né? Na grafia, tendo em vista que existem muitas Bíblias hoje que, que estão sendo impressas, né? Na linguagem de hoje, para facilitar a compreensão dos leitores. E aí acaba que alguma coisa pode fugir aí do seu contexto, né, etc. Mas a mensagem de Deus, né, que está contida na Bíblia Sagrada, se você souber utilizar muito bem o contexto, né, e hoje com a ajuda da internet, nós conseguimos ter acesso a muitos manuscritos, a muitas coisas originais, né? Então isso facilita para nós, para que a gente não seja enganado, tá bom? Mas aconselho você usar sempre a sua Bíblia mais antiga, né? Usar e não ter medo daquela questão de que é mais difícil. É melhor uma coisa mais difícil, né? Mas que você saiba que é confiável, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre enigmas e contradições da Bíblia, que é uma série que nós estamos fazendo, como interpretar as passagens da Bíblia. E aproveitando para extrairmos aí algumas lições da parte de Deus para a nossa vida, tá certo? Então nós vamos hoje falar sobre confundir as nossas falíveis interpretações com a infalível revelação de Deus, tá certo? Nós falamos no vídeo passado que a Bíblia não tem erro. O problema é que nós somos seres humanos. O problema é que nós erramos, nós temos uma mente limitada, nós somos seres humanos limitados, querendo entender a mente de um Deus ilimitado. E o que eu acho assim tremendo nisso tudo é que Deus, né? Quando eu falo da mente de Deus, o que eu acho interessante é que a Bíblia, the Bible, is a God Word, né? É a palavra de Deus, né? Então, Word é a palavra de Deus, né? Ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é, né? The Bible is Word God, né? É a palavra de Deus. Então, ela é a palavra de Deus. Não tem essa questão de ela contém, entendeu? Ela é a mente de Deus. O que Deus pensou, ele colocou aqui, ó. Claro que esse livro, ele não contém a totalidade da mente de Deus, mas ele contém a totalidade da mente de Deus em relação a nós, seres humanos, ou melhor, aquilo que nós precisamos entender a respeito dele, né? Aquilo que é necessário, entendeu? Então a mente de Deus está aqui. Eu quero ler um texto antes de adentrarmos aqui propriamente o livro, né, que eu estou utilizando, já falo mais uma vez sobre ele, para falar de Isaías. Olha o que diz Jeremias 29, Jeremias 29. Se você puder acompanhar aí, Jeremias 29, você vai ver que os pensamentos de Deus estão aqui, ó. Que legal. Jeremias 29, versículo 11. Aqui, ó. Que legal. Porque eu bem sei, Deus falando, os pensamentos que eu penso sobre vocês, sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais.
Então, os pensamentos de Deus estão na Bíblia Sagrada, né? E quando nós tentamos, com a nossa mente finita, entender a mente infinita de Deus, a gente acaba se atrapalhando, né? A nossa falível interpretação, ela não é capaz de entender a infalível revelação de Deus. Porque a palavra de Deus, ela mesma, diz sobre ela que ela é a revelação de Deus ao homem. Por isso nós chamamos de revelação. Porque ela revela quem Deus é e quem é o ser humano e sobre a vida e sobre tudo. Então, vamos lá, meus irmãos. Eu estou usando esse livro aqui porque eu falei aos irmãos que eu iria compartilhar os meus humildes livros e a leitura de alguns deles com os irmãos, né, para o elevo espiritual de cada um. O vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas, como eu disse, não é para preguiçoso, é para alguém que realmente tem fome e sede de Deus. Jesus afirmou que as Escrituras não podem falhar. Você pode ver isso em João 10, versículo 35. As Escrituras não podem falhar. Sendo um livro infalível, a Bíblia é também irrevogável. Uma coisa que não existe arrependimento, erro, né, falha. Jesus declarou dizendo: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum tio jamais passará da lei. A lei está falando aqui da lei de Moisés, que, entendeu? Foi cumprida em Cristo, ou por Cristo, mas a lei de Deus, assim como ela ainda continua em Cristo, certo? Só que agora de maneira espiritualizada. O sábado deixou de ser um dia específico para Deus, para agora nós descansarmos numa pessoa, que é Jesus. E aí a gente vai falar outros vídeos sobre isso. Mas hoje, as sagradas leis de Deus, elas não passam, né? A Bíblia Sagrada não passa, a Palavra de Deus não passa. Está escrito isso em Mateus, capítulo 5, versículo 18, Lucas 16, 17. Aí você pausa o vídeo e vai lá atrás dos versículos para comprovar. As Escrituras têm ainda a autoridade final, ou seja, a última palavra é a palavra de Deus. É Ele que diz o certo e o errado e é Ele que vai dar a última palavra. É isso e isso e acabou. Se a Bíblia diz que você é filho, você é filho. Não adianta alguém chegar e tentar desfazer disso. Se a Bíblia diz que você é herdeiro e co-herdeiro das bênçãos de Deus, é porque você é herdeiro e co-herdeiro das bênçãos de Deus. Se a Bíblia diz que você é salvo e curado, você é salvo e curado. Então a última palavra é sempre a da Bíblia Sagrada. Sendo a última palavra acerca de tudo que ele aborda. Jesus valeu-se da Bíblia para resistir ao diabo, lá em Mateus capítulo 4, né, versículo 4, a seguir você vai ver, até o versículo 10, que Jesus resistiu ao diabo e afugentou o diabo, e subjugou o diabo, e venceu o diabo, usando a palavra de Deus. Não precisa um poder miraculoso, um milagre como o diabo queria que ele o fizesse. Não, a palavra em si ela é poderosa. Então, qual a lição que nós podemos extrair daqui também? Use a palavra para afugentar essa doença, esse medo, esse trauma. Oricante, revenécia, que coisa boa sentir Deus, irmão. Aleluia. Use a palavra e comece a declarar: a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo, a Bíblia diz que eu sou curado em Cristo, a Bíblia diz que Deus diz na palavra dele que eu sou salvo, lavado, remido pelo sangue carmesim. Alabaraçude como vaxeremenehai. Então, queridos irmãos, use a palavra de Deus e combata os falsos conceitos que o diabo está colocando em seu coração, que o seu problema não tem solução, só porque o médico falou isso, só porque o juiz falou aquilo. E claro que nós temos que respeitar as autoridades, mas caso elas falhem, a palavra não falha. Aleluia. Decanto, revaciaia, comenérvia. A palavra de Deus não falta, não falha. Então, para resolver discussões doutrinárias, Jesus usou a palavra. Olhe como a palavra tem autoridade. Lá em Mateus 21, versículo 42. Jesus rebate
as questões doutrinárias contra fariseus, contra saduceus, contra os escribas, herodianos. E Jesus vence os debates usando somente a palavra. Eu aprendi na vida também. Uma vez uma irmã, aleluia, que presença boa, Jesus, obrigado. Obrigado pela tua presença aqui. Uma vez uma irmã chegou para mim e disse: pastor, todo mundo fala mal de você. Tem uma E ela falando no tom de acusação, usando aquele princípio diabólico, que inclusive eu tenho aqui um vídeo no canal falando sobre isso. Que a quantidade de pessoas que o acusa vai determinar para determinadas pessoas se você está certo ou se você é errado. Tem uma multidão lhe acusando, tem muita gente lhe acusando. Tipo assim, se tem muita gente falando a mesma coisa, é porque é verdade, né? E eu fiquei sereno ali, calado, quieto. E aí a minha esposa tentou argumentar, eu falei: não, filha, deixa a irmã falar. E quando a irmã, bem esclerosada, falou, na tentativa de me subjugar e me humilhar, eu falei para ela assim: posso ler um texto da Bíblia? Ela disse: pode. Aí eu abri Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12, que diz assim: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, e humilharem, caluniarem, e disserem todo o mal contra vós. Não é uma metade, não, é todo o mal contra vós. Aí ele diz: alegrai-vos, exultai, que grande é o vosso galardão no céu. Então, o que as pessoas falam, elas não determinam a verdade sobre nós. É a palavra, entendeu? E eu combati na palavra, e a irmã ficou sem ação, porque eu usei a palavra. Use a palavra com seus filhos. Use a palavra com seu pai, sua mãe. Claro que de maneira honesta e santa. E aí, outra coisa muito interessante, para sustentar sua autoridade, Jesus sempre usou a palavra. Marcos, capítulo 11, versículo 17. Às vezes, um ensinamento bíblico apoia-se em um pequeno detalhe histórico. Olha aí. Às vezes, um ensinamento bíblico apoia-se num pequeno histórico. Lá em Hebreus vai falar sobre isso, né? Mostrar a história, o que aqui, que são factuais, coisas que aconteceram, está escrito na palavra. Hebreus 7, versículo 4 a 10. Numa palavra ou numa frase, né, aparece ali algo histórico que prova a veracidade da Bíblia. Atos 15, versículo 13 ao 17. Ou mesmo na diferença entre singular e plural. Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Mas conquanto a Bíblia seja infalível, as interpretações humanas não são. Ou seja, o que ele quer dizer aqui é que a Bíblia é infalível, né? Mas nossa interpretação é falha. A Bíblia não pode estar errada, mas nós podemos estar errados quanto a alguma coisa relacionada a ela. O significado da Bíblia nunca muda, mas a nossa compreensão pode mudar, certo? Olha isso aí, é importante, tá bom? Então, quantas pessoas, como Ed Renekiewicz, como Ricardo Goldin, como Caio Fábio e tantos outros têm mudado a sua concepção a respeito da Bíblia e tentado adequar o texto sagrado às práticas homoafetivas e tantas outras heresias e mazelas e pecados, né? Os seres humanos são finitos, e seres finitos cometem erros. Por exemplo, nós vemos muito isso acontecer. Pessoas que querem encaixotar a grandiosidade de Deus. Então, isso é terrível. O salmista, no Salmo 119, ele diz o seguinte: a tua ciência é tão alta que não posso alcançá-la. Eu quero resumir essa leitura e esse princípio aqui de interpretação da seguinte forma: Deus e a sua verdade, né, e a sua palavra, nós só podemos conhecer ao passo que ele revelar. Então, por mais que você utilize todos os métodos científicos a respeito da interpretação bíblica, você tem que viver em oração. Tem que fazer todo o estudo em oração. Porque muita coisa aqui na Bíblia você só vai compreender com a ajuda do Espírito Santo. Há muitos teólogos no Brasil
e no mundo que são fenomenais no conhecimento bíblico, mas que vivem de maneira errada. Por quê? Porque eles têm conhecimento, eles têm cabedal científico, filosófico, mas eles não têm o maior cabedal que um homem de Deus pode possuir, que é a presença do próprio Deus em nós, presença do Espírito Santo. Então, não se deve descartar o estudo e oração. Não pode haver uma dissociação dessas coisas, porque elas estão coligadas, casadas, unidas. E aí você vai ter uma interpretação da Bíblia quando você primeiro entender que ela não tem erro quem tem é você. Que ela é infalível e você é falível. Então, se você se depara com um texto difícil, você ora, você busca compreensão. E no tempo determinado, e de acordo com a sua busca, a sua recompensa virá, que é o entendimento daquela passagem bíblica. Mas, lembrando, a palavra de Deus ela é infalível. Nós somos falíveis. Que Deus abençoe e que isso possa aclarar sua mente e lhe dar margem para você continuar estudando a palavra de Deus. Deus abençoe.